Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. A noite carioca parecia seguir o seu curso habitual, com o som distante dos carros misturando-se ao eco dos últimos cantos vindos de bares próximos ao Maracanã, quando uma frase curta, direta e quase explosiva atravessou os muros da Gávea e se espalhou como fogo em palha seca pelo mundo do futebol. Comigo ele não joga, essa é a decisão, dito por Felipe Luiz, um nome que até pouco tempo era sinônimo de técnica, experiência e equilíbrio dentro das quatro linhas, mas que agora assumia um papel de autoridade ainda mais contundente nos bastidores do Flamengo, lançando uma sombra de mistério e tensão sobre o elenco rubro-negro. Ninguém sabia exatamente a quem ele se referia no primeiro momento, e essa incerteza se transformou no combustível perfeito para a curiosidade coletiva, fazendo com que torcedores recarregassem suas redes sociais compulsivamente. Programas esportivos interrompessem suas pautas previstas e jornalistas corressem contra o tempo em busca de qualquer pista que pudesse esclarecer o destino do jogador misteriosamente riscado dos planos por uma figura tão respeitada dentro do clube. O Flamengo, acostumado a lidar com a pressão das grandes expectativas, viu-se mergulhado em um enredo ainda mais dramático, daqueles que parecem tirados de um roteiro de cinema, pois não se tratava de um simples corte técnico ou de uma decisão comum de elenco, mas de uma declaração pública, carregada de firmeza, que deixava claro que algo fora do normal estava acontecendo por trás das portas fechadas do centro de treinamento. A postura de Felipe Luiz, sempre conhecido por sua calma, inteligência tática e perfil conciliador, surpreendeu até mesmo os mais experientes analistas do futebol, pois aquela não era uma frase dita por impulso ou em um momento de descontrole, mas sim uma decisão aparentemente calculada, definitiva, que carregava em si a ideia de autoridade absoluta, de um limite que havia sido atingido e que não seria mais negociado. Dentro do elenco, o impacto foi imediato e silencioso, pois em ambientes onde o respeito à hierarquia é fundamental, qualquer ruptura dessa magnitude provoca um efeito dominó que mexe com o psicológico dos atletas, cria divisões invisíveis, desperta inseguranças, ao mesmo tempo, alimenta a curiosidade sobre o que teria sido tão grave a ponto de justificar uma medida tão drástica. Especulações começaram a surgir de todos os lados, envolvendo questões disciplinares, comportamentais, divergências de visão sobre o jogo e até conflitos pessoais, cada versão espalhando-se como uma nova narrativa paralela deste drama rubro-negro que só ganhava mais intensidade a cada minuto sem uma explicação oficial clara. Enquanto isso, a diretoria do Flamengo adotava uma postura cautelosa, evitando pronunciamentos precipitados e medindo cada passo de suas possíveis declarações, ciente de que qualquer palavra mal colocada poderia ampliar ainda mais o incêndio já formado nos bastidores e nas arquibancadas, onde a torcida passava do espanto à indignação, da indignação à defesa apaixonada, tudo em questão de segundos. A força do nome de Felipe Luiz dentro do clube tornava a situação ainda mais delicada, pois ele não era apenas um integrante comum do sistema, mas uma referência, um símbolo de profissionalismo e liderança, alguém cuja palavra tem peso, história e credibilidade, o que levava muitos a acreditarem que sua decisão não teria sido tomada de forma leviana ou sem motivos extremamente sólidos. Por outro lado, a ausência de um nome revelado publicamente transformava o episódio em um verdadeiro jogo de adivinhação, no qual cada jogador do elenco passou a ser observado com mais atenção, analisado em entrevistas antigas, em comportamentos recentes e até em expressões faciais durante treinos e partidas, numa busca quase obsessiva por sinais que pudessem indicar quem estaria no centro dessa tempestade. A imprensa, como era de se esperar, mergulhou de cabeça nesse turbilhão de informações, produzindo análises profundas, resgatando históricos de conflitos em outros clubes, comparando situações semelhantes e tentando montar um quebra-cabeça que, na prática, parecia maior a cada nova tentativa de encaixar suas peças. O que mais chamava atenção, no entanto, era o efeito que a frase exercia sobre o ambiente flamenguista, pois ela funcionava como um divisor de águas,
um marco que revelava que dentro do clube existia agora uma linha invisível entre o aceitável e o inaceitável, entre o compromisso absoluto e aquilo que não é tolerado, independentemente do nome, do talento ou do passado do atleta em questão. Para muitos torcedores, a postura firme de Filipe Luís passou a ser vista como um ato de coragem e proteção à identidade do Flamengo, como se ele estivesse defendendo algo maior do que um esquema tático ou uma simples escalação, mas sim o espírito, a cultura e a disciplina que, segundo eles, devem ser inegociáveis dentro de uma instituição tão grandiosa. Outros, porém, enxergavam a situação com preocupação, questionando se uma decisão tão radical poderia gerar rachaduras internas irreparáveis, afetar o rendimento em campo e criar um ambiente de pressão excessiva, onde qualquer erro passaria a ser visto não apenas como uma falha técnica, mas como uma afronta à autoridade imposta. Em meio a esse cenário, o Flamengo seguia sua preparação para os próximos compromissos com uma atmosfera carregada de tensão e expectativa, onde cada treino era acompanhado com olhares atentos, cada ausência era interpretada como uma pista e cada conversa em reservado ganhava proporções quase conspiratórias. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O silêncio do jogador envolvido, ainda não oficialmente identificado, também se tornava uma peça-chave dessa narrativa, pois sua falta de manifestação pública podia tanto indicar respeito às decisões internas quanto sugerir um conflito ainda maior sendo resolvido longe dos holofotes, o que só aumentava a curiosidade em torno de seu futuro no clube. Especialistas em gestão esportiva passaram a utilizar o caso do Flamengo como exemplo de como a autoridade, quando exercida de forma pública, pode se tornar uma ferramenta poderosa ou perigosa, dependendo de como seus efeitos são administrados nos dias subsequentes. E essa análise só reforçava a ideia de que o clube estava vivendo um momento de profunda transformação interna. A frase de Filipe Luís deixava claro que, naquele Flamengo, não havia mais espaço para indecisões, zonas de conforto ou atitudes ambíguas, e independentemente de quem fosse o alvo de sua declaração, a mensagem enviada ao restante do elenco era cristalina. Para vestir a camisa rubro-negra, seria preciso estar totalmente alinhado com os princípios e as exigências estabelecidas. Em termos emocionais, a torcida também foi dividida entre o choque e um certo orgulho silencioso, pois, apesar do drama, muitos enxergaram naquela situação uma demonstração de força, liderança e profissionalismo que, em um futebol cada vez mais dominado por interesses individuais, parecia quase um ato revolucionário. Com isso, o nome do Flamengo voltou a ocupar o centro dos debates nacionais e internacionais, não apenas por suas conquistas ou contratações, mas por uma narrativa intensa, carregada de tensão humana, de decisões difíceis e de um enredo que mostrava que o futebol, antes de ser apenas um jogo, é também um palco de relações complexas e escolhas que vão muito além das quatro linhas. Cada entrevista pós-treino, cada coletiva, cada simples bom dia de um dirigente ganhava peso extra, pois todos buscavam ler nas entrelinhas qualquer indício de que a situação poderia ser revertida, contornada ou, pelo contrário, ainda mais aprofundada, alimentando a sensação de que um grande desfecho se aproximava. Analistas táticos, por sua vez, começaram a especular como o Flamengo se ajustaria em campo sem a presença daquele jogador misteriosamente afastado, redesenhando formações, projetando novas parcerias e tentando prever se essa ausência seria sentida tecnicamente ou se abriria espaço para o surgimento de um novo protagonista dentro do elenco. O mais impressionante era perceber como uma única frase era capaz de gerar um terremoto tão grande, mostrando que no futebol moderno a comunicação, a imagem e a postura pública podem ser tão impactantes quanto um gol decisivo em final de campeonato, talvez até mais em determinados contextos. Com o passar dos dias, a expectativa não diminuía, pelo contrário, ela se tornava ainda mais densa, como uma nuvem carregada prestes a desabar em forma de uma revelação que poderia mudar completamente o rumo da temporada do Flamengo e, quem sabe, a trajetória de vários personagens envolvidos nessa trama. A torcida, sempre intensa e emocional, oscilava entre a ansiedade e a confiança, acreditando que, independentemente de quem estivesse fora, o Flamengo continuaria sendo maior do que qualquer nome individual, mas ao mesmo tempo sentindo aquela inquietação típica de quem sabe que algo muito grande está para acontecer. Nos corredores internos, segundo rumores,
Reuniões emergenciais foram realizadas, conversas duras aconteceram e decisões estratégicas começaram a ser redesenhadas, tudo como parte de um processo maior de reorganização que, embora doloroso, poderia representar um novo começo para o clube em uma fase ainda mais competitiva. A frase de Felipe Luís, então, deixou de ser apenas um momento isolado e passou a simbolizar uma mudança de era, um ponto de ruptura que obrigava todos dentro do Flamengo a refletirem sobre seus papéis, suas atitudes e o que realmente significa defender as cores de um dos maiores clubes do mundo. Para o torcedor que acompanha essa história à distância, o sentimento é de estar testemunhando um capítulo raro, intenso, quase épico, em que decisões são tomadas não apenas com base em desempenho, mas em valores, comportamento e na construção de um legado que vai muito além das estatísticas. E à medida que os dias avançam e o mistério persiste, uma coisa permanece inalterada, a certeza de que aquela frase dita quase como um veredito já entrou para a história recente do Flamengo, não como um simples comentário, mas como um marco de autoridade, transformação e coragem em meio à pressão implacável do futebol moderno. Assim, entre silêncios, olhares atentos, rumores e expectativas, o Flamengo segue sua caminhada, sabendo que cada passo futuro será analisado à luz dessa decisão impactante, e que o desenrolar desse episódio ainda reserva capítulos capazes de marcar profundamente o clube, seus jogadores e todos aqueles que vivem intensamente a paixão pelo futebol. No fim, seja qual for o desfecho, uma verdade já está escrita. Quando Felipe Luís declarou "comigo ele não joga", essa é a decisão, ele não estava apenas falando sobre um jogador específico, mas sobre uma nova mentalidade, um novo nível de exigência e um novo rumo que pode redefinir o Flamengo para os próximos anos, transformando essa crise em um dos momentos mais determinantes de sua história recente. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.